Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Bom, começando mais um Pod Esportes, podcast esportivo que eu e o Luiz Ceará criamos no ano passado, né, trazendo os principais nomes do esporte brasileiro. E hoje a gente tem uma autoridade aqui para falar de esporte, né, Ceará? Porque não é só de um esporte específico. Ele é considerado o senhor Olimpíadas e tem no DNA, no sangue dele, a comunicação, né, Ceará? É porque para mim, viu, Breno, para mim é bem diferente falar com o Álvaro José Paes Leme, porque nós trabalhamos juntos e nós temos uma amizade acima de uma coisa assim natural, de companheiros de trabalho. Nós somos amigos mesmo, fomos parceiros de quarto, parceiros de viagens e outras cositas mais que nós não podemos falar agora. Pero que... Mas a honra de ter o Alvinho aqui no podcast ela é muito pessoal minha, sabe? Respeitando, claro, é evidente você aqui, Breno, mas a honra que eu pessoalmente tenho de estar podendo conversar com o Alvinho é uma coisa fantástica. O Alvinho que voltou agora para Bandeirantes, a Bandeirantes está virando novamente o canal dos esportes aos poucos, né? E entrou muito forte no esporte, né? E o Alvinho vai fazer essa Olimpíada agora. Essa é a qual, Alvinho? Essa é a qual? 11ª Olimpíada de Verão. E eu fiz uma Olimpíada de Inverno. Lembrando que eu só conto os Jogos Olímpicos que eu fui. Então, os Jogos Olímpicos de Inverno, por exemplo, eu fiz 5 Olimpíadas de Inverno, eu só conto aquela de 2010 que eu fui pela Record. E isso é que move, né, o ser humano, na nossa profissão, Breno, você vai entender isso futuramente, você é jovem. O que move é você poder estar na frente de um cara que é seu amigo, seu ídolo, parceiro, entendeu? Um pai maravilhoso, filhos maravilhosos, uma família incrível, né? O Alvinho, que eu chamo de Vivinho porque posso. Pior que pode. É um apelido pessoal, porque ele é realmente fantástico. Eu queria que se a gente começasse, Alvinho, falando dessa história sua que vem da família, né? No esporte. Você nasceu no esporte, né? É filho do esporte. Sim, antes de mais nada, é um prazer estar com vocês aí, gravando esse podcast e o fundamental, né? Eu tenho um privilégio, porque eu sou filho do Álvaro Paes Leme e foi cofundador do jornal Última Hora, junto com o Samuel Weiner, jornal dos anos 50, e um jornal que existia no Brasil inteiro, tal qual os diários associados. Então tinha a Última Hora do Rio, a Última Hora de São Paulo, a Última Hora de Curitiba, a Última Hora de Porto Alegre, a Última Hora de Salvador, e por aí ia. Quer dizer, era um jornal realmente muito forte, com histórias deliciosas. Talvez uma das histórias mais saborosas que existam na Última Hora é aquela história do colunista, o Ricardo Amaral, né, de São Paulo. Ele começou, famoso Ricardo Amaral, dono do Hipopótamos, dono de uma série de coisas. O marido de uma, abrindo aspas, namorada dele, foi ao jornal e imediatamente ele sentiu que poderia correr risco. Aí ele foi transferido para a Última Hora do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro virou o mais carioca de todos. Eu acho que isso realmente coloca muito bem o jornal como foi. E eu tenho até hoje vários jornais. O meu irmão passou, que eram os jornais do papai, né?
aqueles jornais da Copa do Mundo de 1962. Então, ali a gente vê, tinha a Última Hora de Campinas, tinha o Jornal de Campinas, que era só da cidade. Então, tinha as notícias da cidade, era uma operação realmente extraordinária. Não sei como é que eles faziam, mas também não é do nosso tempo, né, Ceará? Toda época tem os seus truques, eles tinham os deles. Não, sem dúvida nenhuma, eles tinham os deles e eles eram absolutamente fantásticos. Era um jornal maravilhoso, né? Gostoso de ler. Quem tiver a oportunidade está nos assistindo, né? Aí a hora que quiser, porque o podcast fica aí para a hora que você tiver o melhor seu momento para assistir. Se você tiver a oportunidade de procurar algum Última Hora para ler, você vai ver que coisa gostosa que era. E seu Álvaro Paes Leme era realmente gênio. Não vamos nem discutir isso. Não, e eu sou incompetente, né? Porque eu sou filho do Álvaro Paes Leme, não usei o Paes Leme, pai da Fernanda Paes Leme e do Alexandre Paes Leme. Quer dizer, aí eu sou apenas um José no meio do caminho. E como é que começou essa sua paixão pelo esporte, além do seu pai? Imagino que passou muito dele, mas eu queria que você contasse um pouquinho, né? Para quem hoje te conhece como o senhor de Olimpíadas, um cara especialista, um dos grandes profissionais da TV, né? Mas como é que foi o seu início até chegar em tantas Olimpíadas e Copas do Mundo que você foi também, né? Não, Copa eu nunca fui nenhuma. O único evento que eu fiz... Nunca fui. O único evento que eu fiz, inclusive o evento emblemático, foi o Mundialito de Futebol do Uruguai. E o jogo Brasil 1, Argentina 1, eu assisti ao lado do Galvão Bueno. Quem estava narrando era o Solera, na Bandeirantes. Galvão estava na Bandeirantes naquela época. E nós assistimos, estávamos ali na frente da lateral esquerda do Júnior, no Estádio Centenário. E foi exatamente quando Maradona pegou a bola e fez o primeiro gol da Argentina no Mundialito, com toda a facilidade do mundo. Parecia que ele estava desfilando. Eu estive no Mundialito e ninguém acreditou, porque se eu ficasse lá no Uruguai para assistir a final Brasil e Uruguai, o Uruguai venceu por 2-1 e o Brasil, na fase de classificação, tinha massacrado a Alemanha por 4-1, a Alemanha que seria vice-campeã do mundo em 82, eu, na verdade, o dia da final, tinha a passagem, eu poderia voltar, ou eu ficaria mais 10 dias em Montevidéu. Eu falei, não, eu volto na hora da final e já sei o resultado do Brasil. O resultado foi, é claro, a vitória de Rodolfo Rodrigues, Hugo de Leão e seus companheiros. Nossa. E foi a única vez que eu fiz no exterior um evento de futebol. No mais, eu fiz muitas Copas do Mundo, mas na retaguarda, fazia o show de esporte na retaguarda e tal. Ceará viajava, o pessoal todo viajava. E eu fazia na Bandeirantes, fazia o show de esporte na Bandeirantes. Jogos Olímpicos, não. Jogos Olímpicos, Goodwill Games, mundiais de vôlei, basquete, eu sempre viajei e, na verdade, estava até com a mala pronta, né? Não sei, é um hábito que não é muito salutar, mas vou ficar quieto aí. E como é que você viu essa mudança, né? Porque hoje, a maioria dos narradores, você que narra muito, narra todos os esportes aí olímpicos, como é que você viu essa mudança da maioria hoje ter que ficar, principalmente por conta da pandemia, né, narrando off-tube, não podendo ir aos locais? Não, em primeiro lugar, cada caso é um caso. O Ceará acompanhou, e eu acompanhei a carreira dele praticamente desde o início. A Bandeirantes, ela tem uma forma de trabalhar diferente. A Bandeirantes é praticamente dentro de um jardim, então o tipo físico da televisão é diferente. O Band Esportes, a parede do Band Esportes é no pátio. Então, mesmo com a pandemia, tinham determinadas narrações. Quando voltar nos esportes, a gente voltou a trabalhar normalmente, porque usava máscara e tal, tudo mais, dava para fazer direitinho, e a gente sabia que não havia uma restrição física na empresa. Outras televisões, outros canais, isso é claro, é coisa de engenharia, é coisa principalmente... Como várias companhias aí, é um puxadinho, né? Você encaixa uma coisa, depois encaixa mais um corredor, faz outra coisa. Na verdade, o único que não perde emprego na televisão é o pedreiro e o carpinteiro. Esses estão todo o tempo operacionais, porque derruba tudo, faz camarim novo, faz isso, faz aquilo. Não é nem brincadeira, é fato, né? Então a gente fez as transmissões normalmente. Eu estava lá e a nossa preferência realmente é viajar. A Bandeirantes
e o Band Esportes deram a opção, ó, se você não quiser viajar para a Olimpíada, eu falei, tá brincando, tô vacinado e tudo mais, pô, faço ozonioterapia há anos, e tomo cuidado, tomo muito cuidado aí, não vejo problema nenhum em ir para o Japão fazer mais uma edição de Jogos Olímpicos, até porque só para o Rio de Janeiro, nesses últimos tempos, eu peguei 10 pontes aéreas ida e volta. Então, e detalhe, hein, só tinha velhinho no avião, aqueles velhinhos vacinados e tal. E alguns meio atrevidos, viu? Tiravam máscara e tal. É o fim da picada, mas é a doideira que vai tomando conta de muita gente. Eu também fiquei muito tempo, fiquei um ano, fiquei aqui dentro de casa, só saía para trabalhar nesse novo trabalho que eu tenho, né? Mas que é uma produtora que trabalha no agronegócio, né? Eu e o João, meu filho, nós temos uma produtora, mais uma sócia, e a gente trabalha no agronegócio. Eu, na verdade, eu me cansei muito de viajar. Você sabe que eu viajei. Lógico. Eu me cansei muito, estava na Rede TV, não estava desmotivado, eu falei, eu preciso mudar. E essa é coisa, importante. Essa coisa do ser humano de poder mudar, né, de poder ter essa opção de mudar, de se reinventar, né, me fez ir para o agronegócio. Eu estou muito feliz. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte, mas eu sei de você, mas eu queria que você contasse para as pessoas como é se preparar, né, um repórter se preparar, um comentarista, um repórter, como você é, um narrador, se preparar para um evento do tamanho de uma Olimpíada. Você já fez 10, você pode contar um pouco disso para a gente, que é para a molecada aqui, que é só uma aula, né? Vamos colocar assim. Não, eu, por exemplo, obviamente você usa hoje a tecnologia, você tem Google, você tem uma série de coisas, eu tenho todos os comitês olímpicos nacionais, os principais que eu sigo, comitê russo, comitê chinês, comitê norte-americano e comitê britânico, então, e vários das Américas também, por causa de Jogos Pan-Americanos, e sempre tem um atleta espetacular nas Américas, então você tem velocistas no Caribe, fora de série. Como você tem o principal concorrente, um dos principais concorrentes do Alisson dos Santos, dos 400 metros com barreiras, e pode tomar nota aí, o Brasil vai ser medalhista nos Jogos Olímpicos. Medalha de ouro, pode até ter, mas a possibilidade é a medalha de bronze. Mas o Alisson dos Santos tem um potencial incrível, ele quebrou 2 recordes sul-americanos, um recorde sul-americano que era do tempo do Eronildo Nunes, que participou da prova mais rápida do atletismo, que foi a de Barcelona 92, quando o Kevin Young correu os 400 com barreira. E hoje o Alisson quebrou uma vez o recorde dele, fazendo a distância, os 400 com barreira, em 47 segundos e 68 centésimos. Depois ele fez, uma semana depois, em Doha, na Diamond League, ele fez 47 segundos e 57 centésimos. Então, o principal concorrente dele hoje é um norueguês, o Rei Benjamin dos Estados Unidos é o melhor, e aí tem o cara que ele está superando, e eu falei do Caribe, Kyron McMasters. De onde ele é? Ilhas Virgens Britânicas. Ora, ele bate continência para a rainha, mas quando o Comitê Olímpico Internacional foi criado, muitos locais pediram filiação, e essas filiações foram aceitas. Então, Estado Livre Associado como Porto Rico tem a sua própria delegação, mesmo sendo parte dos Estados Unidos, aí mesmo sendo um Estado americano. Então, a preparação é a seguinte, para fazer uma Olimpíada: a história e a cultura. E os atletas. Agora, os principais atletas elencados, e hoje, principalmente, é muito fácil, porque o time Brasil, a equipe do Brasil, ela propicia realmente uma gama de informações extraordinária. Você mesmo, se você quiser fazer um programa de esportes usando imagem do time Brasil, você tendo uma produtora, Seara, é muito fácil, porque está tudo no site. Se você pedir, eles mandam muito mais, eles têm um canal olímpico com vídeos e eles mandam um clipe para você, quer dizer, e mandam as sonoras. Mais fácil do que isso não tem. Não tem aquele negócio que você pegava o Cabreira, saía lá da Praça Marechal Deodoro, com aquela Ikegami imensa, ia para o treino do Corinthians. Só que o treino do Corinthians daquela época, e os corintianos que me perdoem, mas o treino do Corinthians da época tinha um moleque recém-saído do juvenil, que era o Casagrande, e tinha o Dr. Sócrates, né? Quer dizer, era uma outra história, né?
Era uma outra história. Só nessa esteira aí, Alvinho, dessa Olimpíada do Japão, que tá essa coisa incrível de vai ter, não vai ter, vai ter, mas puxa, como é que vai ter público, não vai ter público? O que você pode falar para nós dessa Olimpíada? Ela deveria mesmo acontecer? Você acha que deveria acontecer? Não, a questão de dever e acontecer são fatos diferentes. O Japão, ele não quer pagar, porque já venceu o prazo para as seguradoras pagarem, o Japão não quer pagar $500 bilhão do que seriam os custos para os patrocinadores e tudo mais. Então, para ele é mais fácil fazer a Olimpíada. Muito mais fácil fazer a Olimpíada sem público. Como é que é o Japão? O Japão é a terceira economia do mundo. A primeira dos Estados Unidos, a segunda da China, o terceiro do Japão. O Japão fica assustadíssimo com o número de casos. O Japão tem uma base de 1.500 a 2.000 casos por dia. E o Japão tem o que eles ficam chocados, de 20 a 30 mortes por dia. Ou seja, mesmo com toda a vacinação, no estado americano tem mais mortes que em todo o Japão. Um dos 50 estados dos Estados Unidos tem mais mortes. Eu não vou julgar o Brasil, porque não vem ao caso. Então, em primeiro lugar, você teve, em outros países do mundo, eu vou esquecer o Brasil aí, você teve as bolhas do esporte. A Olimpíada vai ser uma bolha do esporte. Tivemos a bolha da NBA. A bolha da NBA na temporada passada teve até as finais em Orlando, no auge da pandemia nos Estados Unidos, quando morriam não 30 pessoas como no Japão, mas nos Estados Unidos você tinha aí de 6 a 7 mil mortos por dia. E teve NBA no complexo da Disney. Então, você tem em bolhas. Por quê? Por causa do entretenimento, disso, daquilo. Por que teve? Porque simplesmente o esporte hoje é um dos principais negócios do planeta Terra. É um dos principais fatores da economia do planeta. Então o esporte, sim, o esporte profissional é extremamente relevante e a Olimpíada não fica atrás. Cada patrocinador dos 13 dos Jogos Olímpicos, ele despeja no Comitê Olímpico Internacional $1 bilhão e 500 milhões de dólares a cada 4 anos. Ou seja, o contrato foi renovado agora, porque pouco importa que seja Tóquio 2020 em 2021. Está seguindo para Paris. Então, quem quer entrar, entrou. Quem não quer entrar, cai fora. A novidade para o Japão foi a entrada da multinacional de automóveis, a Toyota. Então, o Japão hoje, entre os patrocinadores dos Jogos Olímpicos, ele tem 3 marcas. Os pneus Bridgestone, que a Bridgestone japonesa comprou a Firestone. Você tem a Panasonic na linha de consumer electrics, televisores, geladeiras e tudo mais, e você tem a Toyota no quesito automóveis. Até então, cada país fechava um contrato de montadoras de automóvel. Estados Unidos tinha uma montadora, a Alemanha tinha outra, o Brasil tinha outra. Agora não. É o top 10, que na verdade são 13 patrocinadores globais do Comitê Olímpico Internacional. Então, só isso já faz uma pressão muito grande com relação aos Jogos. A Olimpíada deveria, não deveria? Todos os atletas querem disputar a Olimpíada, porque é o tal negócio. A maior frase que eu já vi nesses últimos tempos é a frase do Usain Bolt, né? As pessoas desistem depois de 1, 2 meses. Ora, eu treinei 4 anos para correr pouco acima de 9 segundos. Essa é a história. Então, o atleta que quer participar da Olimpíada, a grande maioria dos atletas, como no futebol, são assintomáticos, e vai ter Olimpíada. Vai ter Olimpíada igual a do Rio? Não. A Olimpíada será sem público, eu não tenho a menor dúvida disso, e nós teremos as bolhas. O Comitê Olímpico do Brasil vai ter a bolha dele, na sede dele, e os atletas irão para a Vila Olímpica pouco antes da competição. Testes diários, saliva e o PCR. Jornalistas, eu quero pegar o metrô, eu quero ir num restaurante. Eu não posso. Eu vou chegar no voo em Tóquio, estarei lá com a minha credencial, imediatamente vão checar o meu hotel e o transporte do comitê organizador vai levar para o hotel. Totalmente sanitizado e no hotel você fica 3 dias numa pseudo quarentena. A partir daí eu posso circular. O que é a circulação? A minha circulação vai ser ir na porta do hotel, pegar o transporte, ir não no centro de imprensa, nas venues, nas arenas, eu posso ir no local das competições e aí sim, lá com a credencial eu posso circular, tendo que fazer testes todo santo dia. Onde eu almoço? Onde eu como? No hotel. Se for comer um sanduíche, tem no Parque Olímpico, tem condição de comer.
Ah, você vai voltar pro hotel para dormir à tarde e depois vai fazer as finais de atletismo e natação à noite? Na boa, eu prefiro ficar no Parque Olímpico, porque ao contrário de outros tempos, eu não preciso tomar banho, passar perfume nem nada, né? Na verdade, a própria distância já vai fazer a diferença, então você vai viver, sobreviver por causa do evento esportivo, que é realmente a razão de eu estar lá. Acabaram os jogos, imediatamente você volta para sua casa e tal, tudo mais, e vai ser assim a Olimpíada. Paris vai ser assim? Duvido. Paris vai ser como os Jogos Olímpicos que a gente estava acostumado a participar, a acompanhar. Vai ser como a Copa do Mundo lá. Embora hoje, né, eu estou transmitindo o Roland Garros no Band Esportes, e a França, mesmo com toque de recolher, no dia a dia da França está normal. E nos Estados Unidos já foi abolido o uso de máscaras, né, pelo incremento da vacinação, já que mais da metade da população já foi vacinada. Quer dizer, são cenários diferentes aí e visões diferentes. A gente coloca dentro da nossa visão aqui, que realmente tem poucas condições de sediar eventos esportivos, é uma situação totalmente diferente lá fora, no meu entendimento. Você falou da facilidade hoje em dia em relação às Olimpíadas, né? Tanto de se informar, quanto de sonoras, de imagens. Mas como que era nas suas primeiras Olimpíadas, que não tinha internet, não tinha aparelho celular? Como é que era para ir para outro país, se informar, passar as informações para cá? Eu tenho memória. O Ceará sabe disso. Eu tenho uma memória que é diferente. Que é diferente. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Você assistiu o filme Pearl Harbor? Assisti. Então você lembra de tudo. Ben Affleck, a Beckinsale, você lembra de tudo? Não lembro. Não, então você tem que lembrar. Por quê? Porque o ataque a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial, foi às 7 horas da manhã de 7 de dezembro de 1941, quando 352 aviões japoneses saíram de 6 porta-aviões. Toma nota. Kaga, Akagi, Shokaku, Zuikaku, Soryu e Ryu. E esses 352 aviões japoneses não afundaram a frota do Pacífico inteira, mas 3 coraçados. West Virginia, Califórnia e o Arizona, que está lá até hoje, com aquela bomba que entrou pela chaminé. O Arizona está lá, você vê o Arizona, você passa em cima em Honolulu, você vê o Arizona embaixo. Então, o que eu tenho é memória. A Segunda Guerra Mundial começou 1º de setembro de 1939, a batalha mais importante, você que assistiu os filmes, os 300 de Esparta, a Batalha dos 300 das Termópilas, foi 10 anos depois da grande Batalha de Maratona, onde o corredor levou a mensagem. Então, realmente, eu tenho memória. Então, para mim, é muito fácil. Eu descrevo armas bélicas, descrevo uma série de coisas, descrevo a história americana, que quase ninguém gosta, e isso faz a diferença. Por exemplo, todo mundo fala, o Philadelphia 76ers, da equipe do basquete. Philadelphia do basquete, eu já falo, olha, só para lembrar, isso está errado, porque a declaração de independência dos Estados Unidos foi no dia 4 de julho de 1776. Só que não tinham acabado as guerras da independência. Os britânicos só se renderam em 1783, quando o Lord Cornwallis se entregou a George Washington. Ou você sabe ou não sabe. Então, eu tenho memória. Essa é a diferença. E minha vida no esporte foi pautada pela memória. Por exemplo, você mora em Campinas, não mora? Então é o seguinte, em 1978, eu era escalado junto com o Chegado, que era o nosso câmera, e o Roberto Tagarella. O Gerdi Gomes, falecido, me escalou várias vezes para cobrir treino no Guarani. E o pessoal tirava sarro, né? Chico de Assis, Solera. Porra, vai fazer o Guarani? Imagina, tem Palmeiras, Internacional, Vasco. O Guarani tá se divertindo no brasileiro, tá jogando feliz. E aí eu falava, olha, o Guarani é o seguinte, imagina só, nenhum time brasileiro tem, fora o Flamengo, evidentemente, né? Tem, só que o Flamengo estava naquela fase da festa, né? Aquela fase festeira. Aí ninguém aguenta. Eu falava, nenhum time brasileiro tem 2 laterais, como o Mauro Cabeção e o Miranda. Não tem jogadores como o Gomes e o Índio na zaga. Pô, o meio-campo tem o Zé Carlos, Zenon e o Renato Pemucho. O ataque, Capitão Careca e Bozó. Eu não faço futebol. Como é que eu lembro? É a memória. É a memória. Mas você sabe que e sobre isso, viu, Breno e amigos, o Álvaro José,
a brincadeira que a gente fazia, até eu contei esse fato. Não vai contar, hein? Que foi uma homenagem que a Bandeirantes fez ao Alvinho semana passada, e eles e alguns amigos dele participaram dessa homenagem. Orgulhosamente um deles. Eu não contei e não vou contar aqui a melhor de todas as histórias, mas uma maravilhosa é sobre a memória dele, foi o que eu falei. Quer dizer, uma brincadeira que a gente tinha na Globo e em outras televisões que nós trabalhamos juntos, era que você perguntava para ele, de brincadeira, você pegava, sabia de um resultado pelo jornal, por uma revista, mesmo pela internet, aí alguém perguntava, Alvinho, tal prova, não sei o que lá, tal prova foi vencida por não sei quem, com quanto tempo, tal, e todo mundo, sabe, as pessoas ficavam enlouquecidas. E o Glaico falava, chutou, daí aparecia o resultado. Pô, deu sorte. A brincadeira era ver se ele estava chutando. E não estava, nunca chutava. Não, e agora com o Google, né? Imagina, molecada acompanha os eventos com o Google na mão. É uma coisa complicadíssima. Por exemplo, 8 de junho é um dia importante para o esporte brasileiro, como hoje, né? É o dia que, há 3 anos atrás, morreu Marister Bueno. Marister Bueno foi disparada a nossa maior tenista, porque enquanto que o Guga tem 3 Roland Garros, 3 títulos de Grand Slam, Marister Bueno só em simples tem 7, 3 Wimbledon e 4 US Open. E se jogar a dupla, ela tem 19 títulos no total. Tem os 7 títulos de simples, 11 de duplas e 1 de dupla mista, sendo que ela fechou o Grand Slam em duplas. Então você para pensar, você fala assim, pô, Marister Bueno era tudo isso e mais um pouco, e só não tem medalha de ouro olímpica porque o tênis, ele participou das primeiras Olimpíadas da Era Moderna e depois demorou para voltar, né? Voltou quando o Ceará estava em plena atividade em 1988, lá em Seul. Quer dizer, os anos da Marister Bueno, 60 e 64, os melhores anos dela foram anos que tiveram os Jogos Olímpicos. 64 os Jogos de Tóquio, 60 a Olimpíada de Roma. Quer dizer, se põe a mão na cabeça e você fala assim, pô, o Brasil realmente teria tido grandes oportunidades. Óbvio, mas era a regra, né? E não há o que fazer. Eu e Ceará fizemos a primeira Olimpíada, a única Olimpíada dos anos 80 que não teve boicote. Moscou teve boicote, Los Angeles teve boicote e, claro, Seul não teve nada, mas tinha um bar, restaurante que fica aberto até de madrugada, que, olha, a cuíca roncava lá. Diga, ouvi dizer também. Você sabe que em Seul, quando o Aurélio Miguel ganhou a medalha, isso para o pessoal que está nos assistindo, eu e o Gilson Ribeiro, o Alvinho estava acho que junto, a gente levou o Álvaro, levamos o Aurélio Miguel para a vila de jornalistas em Seul. Ele dançou em cima de uma mesa. O Brasília Broadcasting Band tocando. Vocês. Que era composto por Gilson Ribeiro, que era o dançarino do Brasília Broadcasting Band. Eu cantava e tocava ritmo. Não, o único músico era você, Ceará. O resto era complicado. E tinha o tradutor e apresentador Elias Júnior. Ah, não. E o Eli é o seguinte, o Eli tem um problema, porque se ele tomar um gole de gin tônica, ele cai do lado e não consegue nada. Então ele tem que só cheirar o gin tônica, porque ele é daquele jeito, bêbado ou são, é o mesmo cara. O Aurélio Miguel fez quase um striptease. Eu acredito. Em cima da mesa. Depois a gente levou o Aurélio Miguel para passear na vila e a brasileirada numa festa monstro, verdade? De ouro, aquela festa. Só que era tarde na noite. Pessoas queriam dormir. Vila de jornalista, os caras queriam dormir. Então. Imagina os europeus que entravam cedo. Aconteceu uma chuva de sabonete. Sabonete, latinha, tudo que tinha, os caras jogaram na. Mas o cara joga o descartável, né? Porque sabonete tem gente que não usa muito, né? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Não, e até é legal você tocar nesse assunto. A América do Sul inteira, na Olimpíada de Seul, teve 2 medalhas. Uma medalha de ouro, 2 medalhas de ouro, evidentemente. Uma das medalhas foi na natação, que foi a maior zebra da Olimpíada,
o Anthony Neste, do Suriname, ganhou do Matt Beyond, do Albatross, Michael Gross, do 100 metros borboleta, e o Aurélio Miguel. Então tinha mais que festejar mesmo, porque não tinha ouro. E na nossa vila tinha um problema sério, porque a gente estava com muito... Os alemães ocidentais dividiram, né? Ficou parte na vila e boa parte em hotéis, até porque as emissoras da Alemanha Ocidental eram muito ricas. Agora, a Alemanha Oriental, que disputava o quadro de medalhas, não com os Estados Unidos, mas com a União Soviética. Os Estados Unidos foi terceiro no quadro de medalhas. Foi primeiro União Soviética, segundo a Alemanha Oriental, terceiro Estados Unidos. Pô, estavam todos lá na vila e todos acordavam cedo. Quer dizer, era um regime, praticamente coisa de polícia, né? Nem soviética era do jeito, atuava da mesma forma que a Alemanha Oriental. O que você está esperando dos brasileiros nessa Olimpíada de Tóquio? Até porque a gente tem um certo legado em relação a atletas, não em relação ao que ficou da estrutura das Olimpíadas, né? E temos novos esportes que o Brasil se dá bem nessas Olimpíadas, né? Tem o surf entrando agora, tem skate. O que você está esperando? Estou esperando um número muito mais significativo de medalhas. Falei isso no Canal Livre com a Glenda Kozlovski, com o Rodolfo Schneider. E o Rio de Janeiro foram 19 medalhas, 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. Só que agora eu estou esperando total, né? 27 medalhas. E não sou eu que falei. Na categoria street do skate, foi colocado que o Brasil, na revista Sport Illustrated, que é o preview olímpico norte-americano, o Brasil fará ouro, prata e bronze no feminino. Será a primeira vez que o Brasil terá um pódio completo. Isso aí no 4º dia das competições dos Jogos Olímpicos, será no dia 27 de julho. Então o número de medalhas vai ser mais significativo, embora tenham contagens, o máximo de medalha que pode chegar pelas performances e tudo mais, aquele chamado 100%, né? É um total de 60 medalhas no máximo, que eu acho impossível, e tem variáveis de 40 a 60, mas como a gente sabe que Ceará tem aquela piscada na hora do vamos ver, né? Você sabe disso, né? Na hora da competição, tem uma piscadinha. Então eu coloco 27 medalhas e coloco algumas medalhas inéditas. Por exemplo, nós temos a melhor atleta desse ciclo olímpico, um favoritismo total, ela se chama Bia Ferreira. É do boxe, ela teve uma derrota por ponto suspeita numa luta, e a Bia, ela está apontada como absoluta. E mais, os pugilistas brasileiros cresceram muito em função da Bia, porque era meio humilhante para eles viajarem. Vai para torneio na Hungria, apanha. Pô, a mulher vai lá e ganha. Eles têm que esperar, né? Porque é uma delegação. Vai e volta. Não é? Quando você perde rápido, todo mundo perde e cai fora, né? Mas não é o caso. Ela sempre vai para as finais. Então, eles melhoraram a performance, começaram a melhorar. Então, hoje a gente tem possibilidades reais de medalhas no boxe, e o torneio da Bulgária, que foi uma prévia olímpica bem significativa, o Brasil saiu com 6 medalhas de ouro da Bulgária. 6 medalhas de ouro da Bulgária. E além da Bia, eu coloco o Keno também com grande potencial. Então, surf, skate, o surf você já sabe, você já falou tudo, não tenho a menor dúvida que vocês seguem aí. O Brasil, por exemplo, se fosse no tênis, com o Filipinho, que não vai para a Olimpíada, com o Medina e com o Ítalo, o Brasil seria a mesma coisa que ter os 3 do mesmo país, Nadal, Federer e Djokovic. Seria a mesma coisa. Quer dizer, eles vão brigar entre eles. E a Tatiana tem uma grande chance de medalha também, e a Silvana. Então, o potencial do Brasil no surf é imenso. No skate, só Brasil e Estados Unidos vão com equipes completas, ou seja, 12 atletas, 3 homens e 3 mulheres no parque e no street. O skate é tal qual a regra do atletismo, né? São 3 atletas por prova, com índice, enquanto que o surf é igualzinho à natação, são 2 por prova. Então, aí fica mais fácil entender. E em outras modalidades também o Brasil com grandes chances de crescer aí o seu acervo de medalhas. E uma delas, acho que o Ceará, inclusive, fez entrevista com ela, o Ceará que estava nos Jogos do Rio 2016, correndo de um lado para o outro, embora o Ceará de 88 era um diferente de 2016, né? Porque o de 88, ele
bebia um pouco mais de cerveja comigo, né? O de 2016, não. Eu creio muito na Ana Marcela Cunha e nos esportes coletivos, né? O vôlei de praia, o vôlei de quadra são realmente modalidades com grande potencial. O futebol feminino com a Pia, né? A Pia realmente provou que essa questão de tática faz diferença mesmo, posicionamento e tal. E o masculino, que a gente não sabe quem são os jogadores acima de 23 anos, né? Com 10 Olimpíadas, indo para a 11ª, você passou, né, até pela minha pouca experiência perto da sua em Olimpíada, eu sei que funciona assim. Cada lugar que você vai é uma cultura totalmente diferente. Você mistura com as outras culturas, mas aquele país ele vai te apresentar alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, o que se encontra, o que o repórter, o que o jornalista Álvaro José encontra nesses lugares. As duas primeiras, eu diria, tanto Moscou quanto Los Angeles, é um cardápio parecido com o nosso. E queira ou não, minha avó era ucraniana, então eu estava meio acostumado com o que eu iria comer de extravagância na União Soviética. Vamos para aquele outro lado. Seul 88. Seul 88 você tinha todas as opções gastronômicas, mas principalmente eu acabei entrando na comida coreana, era muita pimenta, eu passei mal algumas vezes, eu tinha ido um ano antes da Olimpíada, e foi uma grata experiência isso. E ao mesmo tempo, eu consegui perceber que eu conseguiria não sofrer tanto. E é óbvio que a gente foi em cinemas que... Óbvio que não tinha nem caracteres em inglês. Você imagina o que ia ter lá. Então, você assistia, você via aquela imersão coreana, era bem interessante. Eu diria que eles estavam caminhando para se tornar a potência que são hoje nas artes cênicas, né? A Coreia é realmente uma referência em séries e filmes. E o crescimento, né, do próprio país com relação à escrita e tudo mais, um país que era antagonizado pela China de um lado e toda hora invadido pelo Japão do outro. Quer dizer, ele estava no meio de dois gigantes bélicos. Não que o Japão fosse muito grande, mas o Japão sempre gostou de guerra. Então, a Coreia ficou aí no meio. Eu cheguei até um ponto da culinária coreana, mas não passei daquele ponto, porque também era meio forte aí para o meu gosto. Barcelona 92. Barcelona foi espetacular, a gente estava numa vila de imprensa maravilhosa no Vall d'Hebron. A comida espanhola era oferecida no centro de TV, quer dizer, era um negócio absurdo. Você tinha paella? Não, você podia ter a paella da terra, a paella da serra e a paella do mar. Você escolhia 3. Mas é pesado no almoço. Mas na minha idade, com 27 anos, com 28 anos, tinha alguma coisa pesada? Nada. A gente nem sentia. Então, dava para levar numa boa. Então, foi realmente muito divertido Barcelona 92 e as próprias incursões, né? Porque você ia de um lado, viajava do outro. Foi extremamente divertida a Olimpíada de Barcelona. Inclusive, achei umas fotos outro dia, quando o Datena fez o Repórter Invisível. Ele andava com o microfone e uma vara de pescar e a polícia só parou ele umas 15 vezes, né? Por baixo. E lembrando, foi uma Olimpíada de muito sucesso para o Brasil, né? Muita repercussão, e não tivemos o futebol brasileiro. Já Atlanta 96, mais uma vez Estados Unidos, não vou falar muito da cultura nem da culinária americana, mas Sydney 2000 foi espetacular. Sydney 2000 foi espetacular em todos os aspectos, porque a gente conheceu aquele lado do mundo, né? A Oceania, a gente passou a respeitar muito, e o susto, né? Quando eu estava com a Hortência integrava a nossa delegação como comentarista, o Nivaldo Prieto também, a gente estava tomando um café da manhã, Breno, Ceará, ali na praia de Bondi. Então, café legal, você olhava, você via a arena do vôlei de praia. De repente, perto da arena, umas barbatanas imensas. Bondi é como se fosse Ipanema, Copacabana, Praia da Enseada no Guarujá. Você olhava, você falava, peraí, mas aqui é a Praia do Centro, tem tubarão? Não é que tinha tubarão. Tinha umas coisas imensas no mar.
E aí nós percebemos que não dá para tomar banho de mar no joelho e tal, tudo mais, tem que tomar cuidado, e todo mundo tomou cuidado, porque estava quente e a gente tinha até dias de folga antes da Olimpíada e conseguia aproveitar. Bom, e teve aquele outro lado, né? Muitos casais de europeus achando quente o clima e todo mundo, os europeus, dizendo que tinham sido assaltados, eles tinham sido raptados. Só que a polícia chegava no local, encontrava o carro, um monte de roupa na areia e tudo mais, carteira, dinheiro e tal. Pô, mas precisamos achar os corpos. Não, os corpos você não vai achar nunca. É impossível você achar o corpo, porque eles já foram. Então nós tivemos aí uns 8 casos de casais, e sempre de europeus, nos Jogos Olímpicos, que acabaram desaparecendo. E ao mesmo tempo, você teve a reverência, né, à cultura aborígene da Austrália, talvez o povo mais antigo do mundo, né, o povo pré-histórico lá, e a Cat Freeman, que foi homenageada na cerimônia de abertura, e depois ganhou a prova dos 400 metros rasos, sobrando, derrotando a francesa Marie-Josée Perret, que era apontada como favorita, mas não avisaram isso a Cat Freeman. Quer dizer, cada Olimpíada é uma história, e você vai... Da Grécia eu não vou falar, o Ceará sabe, eu sou formado em História, aí vai ser um saco, já falei de guerra e tal, o Breno não vai gostar. 2008 Pequim foi muito divertida. Por quê? Porque lá muita gente, foi uma cerimônia espetacular, muita gente aprendeu que a China inventou, primeiro, a bússola, a China inventou o astrolábio, a China inventou a pólvora, e a China inventou o papiro, e as primeiras escritas chinesas são anteriores às pirâmides do Egito. Quer dizer, aí todo mundo, opa, então você tem uma noção do que era. Claro que a China, a gente tem que colocar no quesito real, né? Você vê hoje os filmes chineses e históricos e tal, de guerra para cá, guerra para lá. Claro, eram 11 reinos. Então a China foi a unificação do imperador Qin. Então você tem reinos que não tem nada a ver com o outro, mas estão embaixo da mesma bandeira. De qualquer maneira, aí, a China, para mim, eu coloco como continente, não como país, mas, de fato, é extremamente pujante economicamente. O melhor da Olimpíada de 2012, sem dúvida alguma, aquela cerimônia de abertura e encerramento, em que homenagearam toda a cultura pop, de um lado, do outro, Jimmy Page, Paul McCartney fazendo show, e, inclusive, as Spice Girls. Quer dizer, você teve tudo aquilo. Eu sou da tribo tal, você é contemplado. Eu gosto disso. Meu caso, por exemplo, até pela minha idade, eu gosto do Paul McCartney. Então, não precisa falar, né? Tinha tudo lá e você acompanhou. Nessa abertura, você acompanhou talvez o momento mais flagrante, o crescimento do Império Britânico, que foi a Revolução Industrial. Eles ficaram donos do mundo, império onde o sol não se punha, por causa da Revolução Industrial. Óbvio, né? Exploração de crianças, tinha menino de 8 anos que trabalhava 20 horas nas fábricas, velho também. Então, a Revolução Industrial acabou fazendo isso e transformou a Grã-Bretanha numa potência. Mas foi isso. E com relação à Olimpíada do Rio, eu não vou falar nada porque foi divertida. Álvaro, o Brasil dá muita atenção para os outros esportes na época de Olimpíada, né? Faltando um ano, faltando um pouco menos. E eu acho que os próprios incentivos, os atletas, os grandes medalhistas olímpicos que a gente entrevista aqui, falam dessa falta de incentivo e falta de base também, né? Como é que você vê? Porque o Brasil poderia ser muito mais no esporte olímpico do que ele é hoje, né? Com toda certeza. Mas o Brasil começou agora. Aliás, começou a partir do ano de 2012. O Marcos Vinícius Freire, na época, o diretor executivo do Comitê Olímpico do Brasil, ele fez a diferença, não foi o caso do Nusma, não foi o caso dos outros, era a visão do Marcos Vinícius, que era inclusive vice-presidente de multinacional de seguros, e que foi passada para essa gestão, né? Quando essa gestão, Paulo Vanderlei e o Rogério Sampaio assumiram, eles realmente levaram isso, motivaram a equipe brasileira, chamado Time Brasil, e também os jovens, porque a gente começou a ter a Olimpíada para jovem, os Jogos Olímpicos da Juventude de 2010, 2014. Então, daí saíram muitos fenômenos do nosso esporte, como, por exemplo, Isaquias Queiroz, a Flávia Saraiva da ginástica, o Isaquias da canoagem. Então, o Brasil começou a diversificar. E é só com a diversificação que você vai conseguir chegar lá. É claro que você precisa ajudar esses atletas
o resto do mundo todo ajuda o atleta com grande potencial, e agora a gente está percebendo, com renúncia fiscal aí, o Brasil fazendo isso de uma maneira diferente. Antigamente eles davam para as federações o dinheiro e as federações aplicavam muito pouco no atleta. Agora não, com um processo aí criado pelo secretário Marcelo Magalhães, e aí não é questão de partido nada, ele realmente acertou nisso, porque o atleta entra numa plataforma, faz o registro dele, mostra o que ele já fez e ele recebe dinheiro, ele vai mantendo o negócio, não tem intermediário, não tem aquele agente que vai dar o tapinha, conseguiu um contrato da Caixa, consegui isso. Não, ele recebe o Bolsa Atleta, e o Bolsa Atleta, para determinados atletas, é mais do que suficiente. É claro que eu estou me referindo ao Bolsa Pódio, mas os atletas que têm o Bolsa Pódio são medalhistas olímpicos, Arthur Zanetti e tal, que tem outros patrocinadores e conseguem levar. Mas, no entanto, eu estou com você. É aquele meio, aquela meiuca dos atletas aí que tem potencial e que precisam ser incentivados e precisam ter tempo para se dedicar. Porque se você não tiver tempo, não tem jeito. Você vai para Cuba, você vai para a Hungria, você vê o cara treinar de manhã, à tarde e à noite, e o cara está comendo, o cara tem um dinheirinho, tem isso, tem aquilo. É isso. Ô, Alvinho, bom, da minha parte aqui, a gente tem um determinado tempo, e o nosso tempo já é, Elvis. Eu quero te dizer o seguinte... Você quer dizer que eu falo muito? Não, eu quero dizer que eu ficaria mais 2 horas conversando com você, ou mais. Breno, vou contar uma história para você. Pode contar. Arequipa, 1982. Nós chegamos lá liderados pelo Tete Alfonso. Eu, Ceará e Galvão Bueno. Aí, de repente, a gente olhou do aeroporto para o centro da cidade, eram só pedras sobrepostas. Ué, não tem cimento, não tem nada. Aí o Ceará falou, mas também só tem tremor de terra, porque ele tinha ido na pesquisa da Globo, ele leu bastante sobre a cidade, ele estava esperto. Pô, aqui tem tremor de terra toda hora, não dá trabalho, porque não tem de cimento, é só encaixar uma pedra na outra. Dito e feito. Luiz Ceará, que aguentou a equipe galhardamente, e foi o cara que não passou mal do estômago, o que não aconteceu comigo e com o Galvão Bueno. O Tete Alfonso, para mim, ele vem desde a era grega, né? Então é um cara de 3.000 anos de idade que não conta, né? Acho que não precisa comer, não precisa nada, né? Nós que somos mortais, a gente tem que comer e realmente pode dançar. Mas você foi um gigante em Arequipa, viu? Se a gente contar, e muito antes, Ceará, desse momento aí da culinária peruana, né? Hoje a culinária peruana é uma das melhores do mundo. Na nossa época não era, não. Mas foi gostoso experimentar aquele ceviche, né? Fantástico. Foi lá que eu conheci. O que eu quero dizer é o seguinte, que para mim foi uma honra maravilhosa, né, poder estar com você saboreando essas histórias e bem pouco do grande conhecimento que você tem, né? E eu queria te perguntar, para encerrar, já te agradecendo do fundo do meu coração, né? Você é meu irmão. Hã? Você é meu irmão. Eu passo mal. Pelo seguinte, Alvinho, porque eu sei que você é um pai maravilhoso, né? Tem uma família maravilhosa, seus filhos te amam, você ama também. E eu queria saber dessa pessoa generosa que você é com os amigos, né? E com todos que estão ao seu redor, eu queria saber o quanto que você tem de felicidade, né, pessoal, de ser um cara feliz, fazendo o que você faz, trabalhando tanto, com tanto conhecimento. Quanto você foi feliz nessas 11 Olimpíadas que você vai... Você sabe disso, Ceará. Eu sou muito feliz e eu vou mais longe. É o tipo de coisa que você ralava muito na rua, né, como repórter. Eu já tinha uma vida mais tranquila como comentarista e narrador. Então, eu sou muito feliz hoje e vou mais longe. É um lazer. A minha profissão é um lazer para mim. Então, fica extremamente mais fácil. Ao mesmo tempo, cada dia eu sou presenteado, eu sou abençoado. A Fernanda e o meu filho Alexandre, por exemplo, fizeram uma série chamada Fake Live na pandemia. O que aconteceu? Fake Live ficou um sucesso. Eles ganharam, a série era exibida no Instagram da Fernanda, teve milhões e milhões de acessos, e a série ela ganhou 6 prêmios
no Rio Web Festival, ganhou recentemente um prêmio no Super 9 Mobile, que é o festival de séries de celular em Portugal. Foi a melhor série em língua portuguesa e há 2 dias atrás ganhou no seríssimo Die Serial de Berlim, ganhou a melhor ideia, ou seja, o Alexandre ganhou como a melhor ideia. Então, se eu olho, eu falo assim, pô, é um prêmio que está acontecendo, é um prêmio ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A única coisa que eu queria a mais era chegar, e isso o Eli Ajurna estava comigo, era voltar ao Estádio Olímpico de Los Angeles em 2028. Mas só quero voltar se eu estiver bem, Ceará. Se estiver como eu hoje, você e tal. Se eu estiver mais ou menos, sentir a escada, esquece. Aí é melhor não ir. Obrigado. Já fizeram caricatura sua, já? Já, algumas vezes fizeram. A gente vai te entregar, o Caricasson é um artista que faz caricaturas de todos os nossos entrevistados. Vamos entregar para você uma caricatura especial para você colocar nas suas redes sociais, colocar em quadro, onde você quiser, viu? Obrigado, Mariano. E você gosta de café também? Café? Eu sou doente por café. Eu sou doente, porque a única coisa que sustenta a minha mente é a cafeína. Porque tem momentos, e lá no Peru a gente tinha o Guaraná em pó, mas já teve um momento que eu peguei colher de Guaraná em pó e joguei no café. Então a gente vai mandar para você, ó, pode mandar. Da Serra da Canastra, que é um café gourmet. Nossa! É da Serra da Canastra. Vamos mandar 2. Já que você gosta muito de café, vamos mandar 2 para você saborear com a sua família aí. Sou doente por café. E a Serra da Canastra, Minas Gerais. Valeu, Alvinho. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, Alvin. Um beijo. Saúde. Breno, um abraço para você. Ceará. Um abraço. Beijo. Beijo. Vamos falar pessoalmente, hein? Eu vou te bater. Tchau. Tchau. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.